Olá, meus irmãos queridos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2023, cujo tema é Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. O comentarista desse trimestre é o pastor Antônio Paulo Antunes. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus no bairro Amazonas, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele é conferencista, articulista, primeiro tesoureiro da CONEMAD Rio de Janeiro e membro da mesa diretora da CONAMAD. E você pode perguntar para mim, e o que é que nós vamos estudar nesse trimestre? Bem, estudaremos as mensagens dos profetas do Antigo Testamento, tendo como base os livros classificados como profetas menores. Veremos que eles foram instrumentos de Deus para anunciar a mensagem de Deus ao seu povo. Veremos também que suas mensagens são relevantes para nós, discípulos de Cristo hoje. Afinal, Deus continua falando ao seu povo. As lições que nós vamos estudar, elas contextualizam a mensagem dos profetas menores para os nossos dias e elas abordam os seguintes assuntos: o amor de Deus, o cumprimento do chamado de Deus, o juízo divino, a misericórdia e a justiça de Deus, o perigo da prática religiosa vazia e sem vida, um chamado ao arrependimento, restauração, entre outros. Quanta coisa maravilhosa! Deu para ter uma ideia do que nós vamos aprender nesse trimestre? Olha que extraordinária oportunidade! Estas mensagens são mensagens proféticas e elas revelam a soberania de Deus e conduzem todas as coisas de acordo com o propósito do Senhor. Qual é o propósito? Glorificar seu nome e apontar para seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas 24, 27 e 44. Que o Espírito Santo nos conduza e nos capacite no estudo desses 12 pequenos, mais importantes livros das Sagradas Escrituras. Lembra você que os objetivos do Foco na Lição é apresentar de forma resumida o conteúdo de cada uma das 13 lições da revista Betel Dominical. E o resumo de hoje é sobre a lição número 1, que tem por título Mensagens Proféticas. Deus continua falando. E eu começo com o texto áureo que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 de Pedro 1:21. A verdade aplicada à presente lição é que a mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para o cristão nos dias atuais. E como objetivos da lição, nós temos, primeiro, apresentar quem eram os profetas, segundo, mostrar os sucessores dos profetas e terceiro, destacar a relevância da profecia para os dias de hoje. E o texto de referência utilizado pelo comentarista, 2 de Pedro 1, 16 e 19 ao 21. Meus irmãos, veremos nesse trimestre que os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores, foram instrumentos de Deus para anunciar sua mensagem ao seu povo. Ponto 1. Quem eram os profetas? Instrumentos de Deus. Pessoas que, apesar das limitações e humanidade, foram escolhidas pelo Senhor para proclamar sua mensagem. 1 Samuel 10:5-6, 2 Reis 3:15. Eles, os profetas, cumpriram a missão de maneira diferente uns dos outros e tinham formas bem peculiares no exercício de seus ministérios. Jeremias 23, 28 a 32. Também possuíam características especiais que os diferenciavam das pessoas comuns. 2 Reis 4:9.
também tinham uma chamada específica. 1 Reis 17:1, 18:15, e eram capazes de interpretar acontecimentos históricos, eram preocupados com a ética e com o bem-estar social, Deuteronômio 24:19 ao 22, Levítico 19, 9 ao 18 e Amós 2, 6 a 8 e 5, 11. Mas, infelizmente, havia também os falsos profetas. Nem todos os que afirmavam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como verdadeiros profetas. Algumas vezes, profecias eram ditas assim, em total desacordo com a palavra e com a vontade de Deus. Jeremias 23, 9 ao 40, Miqueias 2, 6 ao 11. Ponto 2. Dos profetas, sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Meus irmãos, a revelação do plano da salvação estabelecido por Deus está escrita nas páginas do Novo Testamento de maneira final, completa e infalível. Apesar dos profetas locais, como os que haviam em Jerusalém e Antioquia e Corinto, por exemplo, Atos 11, 27, 13, 1, 1 Coríntios 14, 29, Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo. É o que traz o nosso comentarista nesse tópico. Em texto do Novo Testamento como Mateus 16, 14 e 21, 46, Lucas 7, 16, 13, 34, 24, 19, João 6, 14, 7, 40, 9 e 17, de acordo com esses textos, como exemplo, Jesus é identificado como profeta. Ele é o ápice da proclamação profética. Tudo começa nele e tudo termina nele. A mensagem profética é necessária, pois ela denuncia a corrupção, as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade e a frieza espiritual do povo de Deus. Os profetas de ontem ainda falam hoje. Ponto 3. A mensagem profética. Os profetas falavam por meio de advertências e encorajamentos, concernentes ao presente e ao futuro. Moisés, por exemplo, o primeiro dos grandes profetas, produziu o Pentateuco. Muitos dos salmos de Davi têm natureza profética. Apocalipse é quase todo composto de profecias. A clara compreensão da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento de que a intenção do Criador é de se relacionar com a humanidade. Considerar a mensagem bíblica dos profetas faz toda a diferença, especialmente hoje em dia, quando pais, responsáveis, líderes e educadores estão perdendo a capacidade de discernir entre o certo e o errado, colapsando toda esta geração. E assim eu posso concluir esse vídeo dizendo que Deus escolheu homens comuns do povo para propagar sua mensagem, capacitando-os com poder e autoridade perante seu povo. Ainda hoje, Deus continua a chamar e a capacitar pessoas que estejam comprometidas com a expansão de seu reino entre os homens. E assim, queridos irmãos e amigos, chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. A lição do próximo, o vídeo do próxima lição será sobre a lição de número 2. Querendo o bom Deus, né? Eu sei que vai ser uma outra aula maravilhosa nas nossas aulas, nas nossas igrejas, nas nossas classes. E o tema da lição de número 2 é Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Vamos começar estudando o primeiro dos profetas que está na nossa revista aqui. Lembra você que o plano de sugestão desta aula está disponível aqui embaixo, na descrição deste vídeo, ok? Baixa e faça bom uso. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.